Então Agora tá bom. começou de novo. Desculpa aí, irmãos, parou e a gente não percebeu, tá bom? Então Paulo, ele é um homem que, o que Jesus disse para ele lá no caminho da Damasco? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. O que era o aguilhão? O que é um aguilhão? Não. O aguilhão é o espeto que fere o boi para ele ir para o matador. Era um espeto de ferro desse tamanho, com a ponta parecia uma lança, e o boi ele tinha que entrar no corredor para ir para o matador. Só que o boi, às vezes, ele sabia que de fato ele ia morrer, ele pegava e voltava. Recalcitrar é afastar, é tipo corre no matador porque sabe que vai morrer. Mas o aguilhão está aqui também, ele não quer ser espetado, então ele fica no meio termo, né? Então a pessoa que quer levar o boi para o matadouro, ele tem que ir apertando o boi aqui, tem que ir espetando ele, até que ele vai para o matadouro. Então Paulo estava fazendo o quê? Paulo estava recalcitrando, estava se afastando do aguilhão. E Jesus falou: ó, Paulo, duro é para ti, não adianta você correr de mim. Duro é para ti, Paulo, vai ser pior ainda você me resistir. Você precisa, Paulo. Lá na frente você vai entender melhor. E Paulo pega, lá em Damasco foi a última fase do abatedouro dele. Quando Paulo cai, e já cai cego, já é outro Paulo. O que ele diz para Jesus? Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? O Senhor aí, no original é Kyrios. É Senhor em grego, é Kyrios. E esse Kyrios, ele é correspondente a Javé ou Iavé no Antigo Testamento, é Deus. Quem és tu, Senhor? O que Jesus disse? Eu sou Jesus, a quem tu? Mas quem Paulo estava perseguindo? A igreja. Quem é a igreja? A igreja sou eu. Eu sou a igreja. Porque é eu quem comando ela. Eu sou o cabeça dela, você está me perseguindo. Olha quem somos, olha quem nós somos. Olha quem nós somos. Quando nos persegue a Cristo. E quando Jesus derruba Paulo, essa queda de Paulo é o início de tudo para a vocação que Jesus tem para Paulo. Mas, entretanto, todavia, como eu acabei de falar para a irmã Juliana, na vida tudo é um processo. Tudo é um processo. Quantos anos fazia que Paulo tinha permitido a morte de Estevão? Eu não sei precisar quanto tempo, mas a morte de Estevão foi a gota d'água para a conversão de Paulo balançar. Porque a Bíblia diz que pegaram as vestimentas de Estevão e lançaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Jovem. Ele era membro do Sinédrio, provavelmente, solteiro, não era comum, se assentava em uma das 35 cadeiras dos fariseus, tinha mais 35 que era dos saduceus, mas ele era fariseu, se sentava nessa parte aqui, solteiro, com um homem com muita força, muita autoridade, e novo demais. E Saulo permite, manda ver, mata mesmo. Só que Saulo jamais ele testemunharia a morte de alguém morrer de maneira tão piedosa, tão crente quando Estevão morreu. Apedrejado, ele está no lugar do apedrejamento. Não é apedrejado em qualquer lugar, é no lugar do apedrejamento. E taque pedra, e pedra nele, até que mesmo Estevão já meio morto, quase que indo, ele se coloca de joelho. Ele se veja os céus abertos e o Filho do Homem, o Filho de Deus à sua direita. E o seu rosto se transfigura como se fosse o rosto de um anjo. E eles ficam loucos da vida, cara. E Paulo está vendo tudo aquilo. Por isso, em alguns momentos, quando Paulo escreve a carta, ele diz: eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu fui perseguidor da igreja de Deus. A figura
da morte de Estevão não saía da mente de Paulo. E para mim, uma das figuras principais que configuram o espinho na carne de Paulo era a visão que Cristo sempre fazia questão de trazer à memória dele da morte de Estevão, para ele se lembrar quem ele tinha sido em relação à igreja, o que ele tinha feito com a igreja. Aí Paulo baixava a bola, ficava mais humildezinho, porque ele era topetudo. Quem lê o livro sabe disso. Ele era orgulhoso, ele era terrível, não tinha tamanho para ser o que era. Não tinha tamanho, baixinho, estatura baixa, calvanhaque pontudo, bigodinho calvanhaque pontudo, nariz meio arqueado, os olhos meio estrábico, sobrancelhas juntas, calvo, as pernas eram cambota, como diz o nordestino, a perna meio cambotinha assim, não tinha tamanho. Por isso os coríntios dizem, a aparência dele é desprezível, a aparência dele não impressiona. Aí ele fala, ele apela para o quê? Sou fraco na aparência, mas não sou fraco na palavra. Não brinca comigo não. Bravo virado no setembro. Bravo. Mas Jesus acalmou Paulo e ele se tornou aquilo que se denomina, o homem que se denomina o fundador do cristianismo. Não se pensa cristianismo sem Paulo. Não existe cristianismo sem Paulo em termos de humano. O homem que marcou a história do cristianismo, do pastorado, do apostolado, de missões no mundo, Paulo. Vocês precisam ler Paulo. E não leiam só um livro de Paulo, leiam todos. Paulo descrito por F.F. Bruce, Paulo descrito por N.T. White, Paulo descrito por um monte de pessoas por aí. Leiam tudo que vocês puderem sobre Paulo, porque se vocês entenderem Paulo, vocês entendem mais que a metade do Novo Testamento. Paulo é a mente que escreveu a maior parte do Novo Testamento, e os primeiros escritos do Novo Testamento passa pela caneta de Paulo. Colossenses, ou talvez Tessalonicenses, sejam os primeiros escritos de Paulo. Ele é o homem que vai escrever esta cartinha de Efésios, que impressiona. Impressionante. Mas a graça foi dada a cada um. Graça, charisma, carisma. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Todos nós que somos vocacionados para Deus para uma obra, além desta graça de receber a vocação de ser um dom de Deus, a graça salvífica já está em nós. Graça aqui não é graça salvífica. A graça salvífica é uma coisa, a graça aqui como dom é outra coisa, é diferente. A graça de Deus é manifestada trazendo salvação a todos os homens, graça salvífica. Agora a graça que traz a configuração da vocação no qual você se torna um dom de Deus, isso vai muito mais além. Gente, isso é maravilhoso demais, isto é lindo demais. Vocês não têm noção do privilégio que nós temos de ser vocacionados pelo Senhor para fazermos alguma coisa para a sua obra. Você está fazendo um serviço para Deus e para a igreja dele, que ele comprou com seu sangue, para o povo que vai morar no céu pela eternidade e para sempre. Sabe o que é isso? É o melhor serviço. Por isso eu faço apaixonadamente. Por isso eu procuro pregar apaixonadamente. Por isso eu procuro dar as minhas aulas apaixonadamente. Não é só uma aula, é uma aula da palavra de Deus, para servos de Deus, para serviço de Deus, para a glória dele. Mas é porque o senhor recebe muito bem, pastor? Isso, você não sabe de nada. Sabe de nada, vocês. Salário? O meu salário, aquilo que eu ando para vida, vivo muito bem, graças a Deus, porque Deus cuida dos seus, mas o meu salário, ele vai além do que as cifras desse mundo podem contar. Não há dólar, não há euro, não há real, não há moeda neste mundo, Abel, que possa se configurar como pagamento para aqueles que cuidam do rebanho do Senhor, daqueles que ministram a palavra de Deus. Não há. Às vezes a gente recebe uma boa oferta porque vai pregar igual ontem, mas esse dinheiro é o dinheiro
que eu compro comida para comer e daqui a pouco se acaba. Mas o salário que a gente recebe do Deus eterno, ele é contado por toda a eternidade. Haverá um dia que nós receberemos galardões no céu. Até hoje eu não sei que tipo de galardões. Mas só o fato da nossa memória estar nos céus, como a memória, pastor Felipe, daqueles que dirigiram o rebanho do Senhor. Ai, vocês não sabem o que eu sinto quando eu falo dessas coisas. Parece que a minha alma quer pular para fora. Parece que a minha alma quer pular para fora pela boca. De tanta alegria, de tanto regozijo por sentir o privilégio da vocação. Eu não entendia nada disso até lá. Fui para o seminário, olhava para aquele povo, crente, até o tutano, assembleiano, tradicional demais, Deus do céu, saindo do rock and roll, saindo de uma vida errada do rock and roll, acostumado em ouvir sons variados de tudo quanto é ritmo. Gostava muito do thrash metal, que é um dos ritmos mais violentos do rock and roll, em que você dança dando pancadaiada em todo mundo. Quando eu me converto e me converti para valer, Jesus me chamou de uma maneira tão singular. Lembra disso, Léo? A minha irmã Miriam se converteu, também saindo da vida louca, aquilo com uma apostilinha de 3 páginas, falando sobre a vida dos roqueiros, que compunham aquelas músicas todas, saber o que era, o que é o AC/DC, uma banda de rock, que hoje em dia ainda existem os tiozões que cantam ainda demais, que tocavam sinos satânicos invocando os demônios para poder fazer parte do seu show, em que eles forravam o palco com sangue de pássaros arrancado pela própria boca e forravam o palco de sangue. Hoje não pode mais. O que é Iron Maiden? O que é o Ozzy Osbourne? O que é o Kiss? O que era o Queen? De Fred Mercury, o Sepultura, banda brasileira, Thrash Metal, Ratos do Porão, comandada pelo João Gordo. O que era Raul Seixas? O que era Capital Inicial? O que era Legião Urbana? O que era Engenheiros do Havaí? O que era Nenhum de Nós? Que era bandas que hoje em dia nem existe mais. Eu curtia tudo isso e me embriagava com essas coisas no salão. Tá, até que o Espírito de Deus, aí entra o processo, o Espírito de Deus vai falando. Eu não gostava, os irmãos chegavam em casa para visitar, eu me escondia no quarto, não queria saber de irmão. Ia para a igreja, aí eu levava uma surra da igreja. Chorava mais do que tudo e saía dali ainda incrédulo. Mas quando o Espírito Santo de Deus me convenceu, essa apostilinha eu li, o Espírito Santo derrubou como se fossem escamas dos meus olhos e parece que os meus olhos se abriram. E eu me enxerguei como se eu estivesse me olhando no espelho, eu olhei a minha situação, falei, que isso? Isso sou eu? O que me tornei? Cabelos longos, as mulheres que gostam de cuidar de cabelo, meu cabelo era caracolado até aqui, cuidado demais. Creme, Neutrox e tudo, cabelos, porque o roqueiro, uma das maiores vaidades do roqueiro é o cabelo, precisa balançar e o cabelo tem que estar solto, porque é aí que está a neurose, é aí que está a coisa do roqueiro, só de preto dos pés à cabeça. Todas as minhas camisetas tinham caveiras, o meu cinturão era uma fivela desse tamanho com a caveira, com os olhos vermelhos, cadeado no pescoço, louco, não fumava maconha, não tinha droga, não bebia nada. Eu era careta nesse sentido, mas eu me embriagava com as músicas. A minha mãe, final de semana, passava mal comigo em casa. Lembra quando tinha o 3 em 1? A vitrola, o toca-disco, fita e rádio. Primeiro que entrou dentro de casa foi eu que comprei, se eu não me engano, eu que comprei, então era meu. Então no final de semana era eu que comandava. Na semana minha mãe ouvia o seu somzinho, tudo isso aqui, mas na semana era eu. E o som no último. Minha mãe falava, baixa isso daí, meu filho, pelo amor de Deus. A senhora ouviu os seus hinos a semana inteira, agora é minha vez. Eu trabalho a semana inteira, então agora é eu. E pulava para lá e pulava para cá, fazia aula de bateria, era barulho para tudo quanto ela, deixava meu pai e minha mãe doidos da vida. Até que o Espírito Santo de Deus falou, chega! E eu me converti. No outro dia, eu tinha, gente, pôster. Tinha pôster de John Bon Jovi, do Axl Rose, o vocalista do Guns N' Roses, que está aí tiozão aí. Tinha pôster, tinha foto deles, foto mesmo. Queimei tudo, disco quebrei tudo. Hoje valeria uma nota. Camisas queimei tudo, cadeado arranquei do pescoço, arranquei a fivela do cinto. E no outro dia, quando eu cheguei no colégio do Dr. Morato, as pessoas, quando eu entrei na sala de aula, o cabelo cortadinho,
cabelo cortado, assim, cheguei na sala de aula, assim, as pessoas, eu entrei assim, o pessoal já tinha todos os olhos acompanhavam. Parece que estava entrando um estranho dentro da sala de aula, o doutor Morato. A minha menina, que era minha vizinha de carteira, a Patrícia, o que aconteceu com você, Davi? O que foi que aconteceu? Porque eu curti de tudo quanto é som que você possa imaginar. Aí esse som dos góticos, dos emos que hoje em dia, que na minha época era gótico, The Cure, esse negócio todo, eu curtia tudo. Olha, aí o cabelo cortasse aqui, aí ela falou, agora dá para enxergar o seu rosto. Porque o cabelo cobria o rosto inteiro, caracolado. Meu cabelo é igual da minha irmã Leia, solta, fica tudo caracolado, eu colocava neotrox, tudo ficava soltinho, tal. Só fica espantado. O que aconteceu com você? Eu me entreguei a minha vida para Jesus e agora eu sou crente. O pessoal, você está maluco? Os meus amigos que andavam comigo, você está maluco? Me excluíram do grupo. Me excluíram da comunidade dos roqueiros, de Morato. Eu fui excluído. Mas eu fui aceito no rebanho do Senhor. Eu fui aceito na congregação de Jesus Cristo. 3 meses, irmã Daiane. Fui batizado com o Espírito Santo. Ninguém me segurava, irmã Thelma. Tudo, até o tutano dos pés à cabeça, cheio do Espírito Santo de Deus. Orando mais do que nunca, ninguém me segurava. Era uma pipoca no culto. Demorou tempo para as pessoas me orientar. Tem que ficar quieto no culto, senão o pastor não prega, senão não tem presta atenção, porque eu ficar quieto e me abraçava para poder segurar, mas não tinha quem me segurava, não tinha espaço na igreja para me segurar. Era que nem teca até não pular 1 metro, quase 1 metro de altura do chão, cheio do Espírito Santo. 3 anos, 3 meses, e com 1 ano já estava pregando. 1 ano e meio de convertido, segundo dirigente de igreja. Santa Casa, Juqueri, tudo quanto é lugar que tinha igreja, evangelizando direto, ganhando alma para Jesus, expulsando demônio, orando, Jesus Cristo curando, encontrava as pessoas no meio da rua, as pessoas, obrigado meu filho, você orou por mim, Jesus Cristo me curou, nem sabia quem que era, nunca tinha visto na minha vida, porque era muita gente, não sabia onde tinha uma portinha, 5 de oração, quando era, na época que era tarde, lembra que 5 de oração era tarde? Hoje em dia é tudo à noite, era tarde, era de manhã, era tarde, quando onde tinha uma portinha, eu estava dentro. Se tinha uma portinha igreja, estou dentro, estou entrando. Com a minha malinha, palitozinho, gravata, tudo quanto é lugar pregando. Pastor João Alves, o Mário conhece, o meu Mário conhece, batia cartão na sala da irmã Quitéria. Na sala, não era nem igreja, na sala da irmã Quitéria. Toda terça-feira eu era o pregador oficial. Fazendo evangelismo com o pastor Mário, um dia desse eu vou trazer ele aqui. Comecei a fazer evangelismo em frente ao cemitério, aqui na casa dos irmãos, do irmão João, tudo. Ganhamos a família inteirinha para Jesus, fazendo evangelismo das 11 horas da noite até 1 hora da manhã, Abel. 11 horas da noite a gente estava lá cravado. Pelo menos meia hora de oração e depois 1 hora e meia de Bíblia. Palavra de Deus. Espíritas, macumbeiros e correteiros, tudo para Jesus. Sabe o que é isso, pastor Felipe? A vocação, a chama que arde. O Espírito de Deus que abraça você, que te chama e diz, agora você é meu e não é de mais ninguém. Você vai viver para mim, vai falar da minha palavra. E Deus nos chamou. A minha irmã está brava. Nem me lembro muito do passado, com que vida que vivia e tal, mas era a Bíblia direto, todo dia Bíblia, todo dia oração, todo dia palavra, era estudo bíblico, escola dominical, tudo que eu tinha era lido direto, eu ia virando a Bíblia de ponta cabeça. Foi a época que eu mais li Bíblia, foi a época. Eu entrei para o seminário com 1 ano e meio de convertido, já sabia mais de Bíblia do que quem estava lá. Tinha advogados, médicos, psicopedagogos. Eu fui para estudar para uma faculdade de pessoas que eram acadêmicas. Eu cheguei lá igual um peixe fora d'água. Falei para Jesus, o que eu estou fazendo aqui no meio desse povo? Jesus disse, a mesma coisa que você veio buscar, eles também vieram. Porque muito tradicional, vi lá o pessoal, na época era muito tradicional, é um pessoal de bico, de calça aqui de sangue, de Jesus tem poder, queima ele. Era muito crítico. O Espírito Santo de Deus foi moldando, aí eu comecei a entender as coisas, comecei a compreender melhor, e Jesus disse, as mesmas coisas que você veio buscar, eles também vieram. E comecei a entender, quando tinha que fazer trabalho, quando era Bíblia, era conosco mesmo. E advogado das caras não entendia disso, mas texto bíblico, a gente tirava nota 10, porque eu comandava. Porque estava lendo Bíblia demais. 50, 60 capítulos até numa noite.
Uma noite das 11h30 da noite até 6 horas da manhã, até o dia raiar. Garrafa de café, o gole lá, e eu, Bíblia e oração. Bíblia e oração. Irmãos, foi tudo isso que nos preparou para que nós tivéssemos hoje o que nós temos para apresentar para vocês. Foi aí que Deus nos chamou para ser o que nós somos hoje para vocês. Nós temos alguns dons, não digo isso por vaidade, mas o dom maior somos nós. Ele nos O senhor chegou a pregar quando criança, na faixa dos 10, uns 12 anos, 11 anos, ali na salinha, a igrejinha do 120 ali? Se eu preguei nessa época, irmã Marina, foi talvez uma época que eu não tinha muita noção do que era, mas acho que não, porque quando nós chegamos em Morato, eu estava nessa fase de 16, 17 anos para saindo da pré-adolescência, então não foi eu, mas eu me converti mesmo, eu me desviei com 13 anos onde eu morava, no Peri, e voltei para Jesus aqui morar. Mas foi uma fase, gente, olha, não sei por que contei isso, mas talvez tenha um motivo do meu testemunho aqui, para vocês entenderem que tudo é um processo. Ah, pastor, calma, o seu momento vai chegar. Na hora certa você vai estar pronto para Deus chamar você. Ezequiel tem 30 anos quando ele é vocacionado. Pastor Gilberto até começou a falar sobre Ezequiel no seu dominical. 30 anos. Quando ele foi chamado para substituir o pai, Deus disse: você não vai ser aquilo que você imaginou que você fosse. A tua descendência ela é sacerdotal, você é da tribo de Arão, mas eu estou te chamando para ser profeta. E com 30 anos ele é convidado para Deus para ser profeta de Deus, para ser o profeta que mais sofreu junto com Jeremias na Bíblia. Com 30 anos ele foi chamado para ser profeta. E onde ele vai profetizar? Na beira do rio Quebar, no meio do povo cativo, do povo sofrido. Às vezes Deus vai te chamar para ser o que você de repente nem imagina que você. Gente, olha para mim, eu nem imaginava que eu seria o que eu fosse hoje. Pergunta para minha irmã, talvez minha irmã tenha uma memória melhor, minha memória é muito falha, mas jamais, nunca imaginei de ser o que sou. Mas quando Deus tem um plano nas nossas vidas, Ele prepara todo o terreno, tudo, para que você seja aquilo que Deus quer que você seja. Permita-se, se disponibilize para Deus e diga: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui para ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Usa-me naquilo que o Senhor quer que de fato eu possa ser usado para Ti. E tenha consciência de uma coisa, gente, nunca será um peso. Dói. Às vezes dói. Às vezes sangra. Às vezes a lágrima desce. Às vezes a angústia aperta o peito, né, pastor Felipe? Parece que o coração vai parar. As pontadas às vezes que dá no coração. A angústia. Hoje de manhã, por exemplo, minha esposa mandou mensagem para mim e eu acordei muito tarde, porque eu estava muito cansado. Estava hiper cansado. Falei segunda, falei quarta, falei quinta. Sexta-feira fui visitar minha esposa, cheguei tarde, 3h30 para ir, 3h30 para voltar em Bragança Paulista. Cheguei cansado. No sábado, coisas para fazer, trabalho, tudo isso aquilo, preocupado com ela, tudo no domingo, escola dominical de manhã, pregação à noite. Quando eu caí da cama, eu apaguei. Acordei tarde, eu ouvi mensagem da minha esposa, era 8 e pouco, não sabia de nada, foi o dia inteiro de procedimento, fez exame de medula hoje e tal, tudo, mandou mensagem fraca, dói. Durante o dia eu apreensivo: Senhor, o que aconteceu com a minha pequena? Tem horas que eu não recebo notícia dela, apreensivo, sem saber o que tinha acontecido com ela. Quando eu peguei o Uber que eu vim para cá, recebi mensagem dela e o meu coração ficou descansou, fiquei mais tranquilo. Mas eu estava vindo para cá apreensivo, trabalhei o dia inteiro apreensivo, a minha mente com dor de cabeça, não queria abrir a garagem. Meu filho inventou: filho, pai, o senhor quer trabalhar, quer que o senhor arruma? E eu falei: filho, não é tudo, nem tudo é dinheiro, filho, nem tudo é dinheiro. Mas abri, ainda trabalhei, a minha mente se pareceu. Mas quando eu tive que vir para cá, apreensivo, até que recebi a mensagem dela, eu vim um pouco mais descansado. Essa é a vida do obreiro, essa é a vida do pastor, essa é a vida de quem ensina, essa é a vida. Mas vocês pensam que eu estou arrependido? Vocês pensam: Davi deve estar reclamar demais? Não, reclamar não, jamais. Reclamar não, murmurar não.
agradecer e dizer: Senhor, é um privilégio te servir, é uma honra te servir, apenas me sustente, me dê graça, para que eu seja aquilo que o Senhor quer que eu seja. Então não reclame, não murmure, agradeça, adore a Deus pela vocação que Ele tem na sua vida, porque se de fato Deus puder ser glorificado através da sua vida, e você puder ser boca de Deus para alguém, braço de Deus para abraçar alguém, os pés de Deus para levar a mensagem para alguém, os ouvidos de Deus para ouvir o lamento de alguém, então você está cumprindo o papel de servo de Deus. E você não faz ideia do quanto Deus, Ele fica feliz por você se disponibilizar para Ele. Eu sei. Amém? Foi que oração? 10 e 20. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar por você. O pastor Moacir está conosco, que está viajando. Outras pessoas não puderam vir por questões pessoais. Mas Deus abençoe os irmãos que estiveram conosco também. E é uma alegria termos conosco também nos assistindo. Vamos concluir. De pé.